Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito feliz com a presença de todos. Retomando aqui, sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Em nome de final de tarde ainda está entardecendo. Graças a Deus, todos bem-vindos aqui na casa do Senhor. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, pela segunda vez, todos bem-vindos, né? A Sara Restinga e esse lugar que nós estamos construindo, né? Com muito carinho, com muito amor, com muita fé, estamos construindo um lugar, né? Para que seja, a gente sempre diz isso aqui, que sirva, né? Como uma porta aberta para a restauração de famílias, para a restauração de cidadãos, para que nós possamos ser, na vida de cada pessoa que se aproxima de nós, um elevador social. O que a gente quer dizer com isso, ser um elevador social? Há um lugar, há um sonho no coração de Deus para cada um de nós. E esse sonho que Deus tem para cada um de nós não é um sonho simplesmente espiritual. Ainda que exista uma missão espiritual para cada um de nós, o Senhor não quer simplesmente levantar pastores ou líderes, mas o Senhor nos colocou na terra para que nós sejamos cidadãos, né? Nós somos trabalhadores, cada um tem o seu emprego, a sua profissão. Nós somos homens de bem, pessoas de bem, né? E muitas pessoas não têm essa oportunidade de serem pessoas de bem. Sonham em ser pessoas de bem, mas ainda não chegaram aonde sonham, aonde almejam. E o nosso desejo, o nosso propósito, a nossa missão como Sara Nossa Terra é apoiar todas as pessoas que têm esse sonho, que buscam ser alguém, que buscam encontrar o seu espaço, viver o seu propósito e a sua missão. E em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Amém? Nós estamos hoje no culto da família, que é o culto que nós fazemos todos os domingos. Na terça-feira nós temos o culto da campanha, que é o nosso culto de fé, que é o culto da campanha, onde nós exercitamos a nossa fé. Quantos estavam conosco na terça-feira aqui? Culto abençoado, né? Estamos na campanha conquistando os lugares altos. Há um lugar bem alto, né? Que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E hoje é o culto da família, o culto onde nós focamos em trazer os nossos familiares, trazer a nossa casa para a presença do Senhor. Na terça-feira, quem sabe seja um pouco mais complicado, porque alguns vêm do trabalho direto, enfim, tem a logística toda que impede às vezes de estarmos com toda a família aqui. Mas domingo fica mais tranquilo, né? Eu sei que os irmãos almoçaram em casa, tranquilos, tiraram aquela siesta da tarde, alguns, né? E vieram para a casa do Senhor. E aí domingo a gente vem mais tranquilo para a igreja. Então hoje nós estamos no culto da família, e já de antemão quero profetizar sobre a família de cada um de nós. Eu estava orando aqui e o Senhor colocou muito forte isso no meu coração. Deus tem um propósito todo especial para a família. Quando a gente estuda a Bíblia, o projeto de Deus, o propósito, né, original de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, 27, 28, a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Por que está no plural? Porque Deus não estava sozinho. Ali já estava o Pai, já estava o Filho e o Espírito Santo. Então ali já havia um núcleo, já havia uma comunhão celestial, né, gerando todas as coisas. Então digamos que Deus estava em família quando criou o homem, né? E aí Deus cria o homem, cria todas as coisas, viu que o homem estava só, e ali então da costela, como diz a tradição, a Bíblia, né, do lado ele cria a auxiliadora Eva, e assim começa a primeira família. E até hoje o Senhor continua com seus olhos voltados para cada família aqui representada em nome de Jesus. Então que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe a tua família em nome de Jesus. Feche teus olhos que eu quero orar mais um pouquinho pela tua família aí, pelas nossas famílias em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui reunidos na tua presença como família, Senhor, porque nós cremos que tu tens um olhar especial para a nossa família. Tu, Senhor, gerou a nossa família. Quando tu me colocou nessa terra, quando tu me preparou, Senhor, para nascer e viver nessa terra, tu sabias, Senhor, que eu seria um pai de família, que eu teria filhos gerados naturais e filhos espirituais. Havia um propósito no teu coração com respeito à minha família, e assim com respeito à família de cada um dos meus irmãos. Então eu quero, Senhor, que nessa noite, eu te peço, Senhor, eu clamo a ti nessa noite, que tu estenda a tua mão poderosa e toque em cada família, que tu gere, Senhor, fortaleça os pais, Senhor,
Fortaleça as mães, Senhor. Gere a autoridade necessária e a graça necessária sobre os pais, para que eles possam criar os seus filhos segundo a direção do Teu Espírito Santo. E gera nos filhos também, Senhor, a submissão, a obediência necessária, para que nós tenhamos, Senhor, uma família, um lar abençoado. E, Senhor, toca nas nossas casas nesse momento e derrama do Teu amor, da Tua unção, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe o teu lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Eu gosto muito de ler a Bíblia, e tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento eu gosto muito de ler. O Velho Testamento, ele tem um caráter mais histórico, né? Então a gente vai ler histórias, né, duras, histórias abençoadas, história de milagres, de batalhas, de confrontos, histórias de restauração, de restituição. É um livro histórico, o Velho Testamento, né? E o Novo Testamento também conta muitas histórias, mas para mim são mais marcantes, né? Eu consigo contextualizar mais com a minha vida, né? Então eu gosto muito de falar sobre o Novo Testamento. E nós estamos aqui no primeiro livro da Bíblia, Mateus primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Eu vou ler então. Chega uma certa idade que a gente precisa aproximar um pouquinho mais da Bíblia aqui, né? Vamos lá. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fica limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Glória a Deus. Essa é uma história muito bonita da Bíblia, uma história de cura, uma história de milagres, uma história de um dos primeiros milagres que Jesus operou no começo do seu ministério. E essa história, ela tem algumas características, algumas questões que para mim são bem interessantes, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos falar um pouquinho desse capítulo, né? Mateus capítulo 8. A pregação, o sermão mais famoso de Jesus é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que foi escrito, que está registrado nesse evangelho, no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 5, Jesus sobe o monte e começa a falar: bem-aventurados, e assim ele vai falando lá no começo do capítulo 5. Todo o capítulo 5, todo o capítulo 6. No capítulo 6 ele ensina o Pai Nosso. No capítulo 7 ele fala sobre julgamento, sobre oração, sobre muitas coisas. E no capítulo 8 a Bíblia diz que ele começa a descer. Ele desce do monte, né? E o que eu entendo com isso, né? No capítulo, a Bíblia diz que Jesus, ele pregava com uma autoridade diferente da dos fariseus e da dos escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Os fariseus eram homens que conheciam muito a palavra, eles conheciam muito as escrituras, os pergaminhos, a letra, mas eles tinham uma frase. Eles diziam assim, até hoje a gente fala sem saber a origem dessa frase. Muitas pessoas dizem: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Essa é uma frase dos fariseus. Por quê? Porque eles conheciam muito a letra, mas eles não viviam, eles não aplicavam, eles não colocavam em prática aquele conhecimento que eles tinham adquirido ao longo da sua vida, ao longo dos seus estudos. Mas a Bíblia diz então, repetindo, que Jesus pregava com uma autoridade diferente da dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque Jesus falava o que vivia e vivia aquilo que ele falava. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 5, 6 e 7. Jesus está ensinando sobre o Sermão do Monte. Jesus dá, no Sermão do Monte, nós dizemos que Jesus, assim como todo país tem a sua constituição, todo país tem as suas leis, tem as suas regras, toda instituição tem as suas regras, o reino de Deus também tem as suas regras. E Jesus ensina as regras. Jesus ensina a constituição do reino de Deus no Sermão da Montanha. Jesus diz tintim por tintim, como a gente diz, tudo o que se deve fazer no reino de Deus. Só que ele não fica simplesmente nas palavras. Jesus fala e faz.
e ele desce do monte então agora e começa a colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou lá em cima. E ao descer do monte, ele encontra um leproso. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar com você sobre esse homem, sobre um leproso. Leproso é aquele que tem lepra. Hoje, para nós, a lepra não é algo grave. A lepra mesmo, nem se fala mais de lepra. Se fala de hanseníase, se fala de psoríase. Alguns casos de vitiligo é comparado à lepra, né? Mas nesse tempo aqui, lepra era encarado como uma maldição. A pessoa leprosa era chamada a viver fora da cidade. Na verdade era assim que acontecia. Vou colocar para vocês bem direitinho, como a Bíblia diz em Levítico capítulo 13. Um leproso, como é que se sabia quando alguém estava leproso? Começava a sair uma mancha, os pelos iam esbranquiçando, e aí a família já se preocupava e levava essa pessoa com esse sintoma até o sacerdote. E o sacerdote já ficava, opa, pode ser lepra. E essa pessoa então, com esses pelinhos esbranquiçados, com essa manchinha no corpo, era convidada a ficar 7 dias isolada, completamente isolada. Depois desses 7 dias, o sacerdote chamava novamente essa pessoa e ali ele avaliava se a mancha aumentasse, se começasse, né, se o caso, se os pelos fossem esbranquiçando mais, se a mancha fosse aumentando, se o caso fosse se agravando, essa pessoa era condenada a viver o resto da sua vida fora da cidade, né? Naquela hora o sacerdote rasgaria todas as roupas dessa pessoa, né? Ela, a partir, eu achei bem interessante isso para as mulheres, né? O sacerdote escabelava essa pessoa. Então ela, a partir daquele momento onde era detectada a lepra nessa pessoa, ela era condenada a viver fora da cidade, com as suas vestes rasgadas, escabelada, né? E completamente isolada. E, bom, mas como é que eles viviam? Hoje até, para se ter uma noção, aqui em Itapuã é para cá, né, Lua? Isso, Itapuã, bom, os irmãos sabem melhor do que eu, né? Enfim, há um lugar pertinho daqui, mais ou menos pertinho daqui, chamado Itapuã, né? Em Itapuã, não sei se ainda existe, se funciona, mas tem um leprosário. O que é um leprosário? Era um lugar onde todas essas pessoas com lepra eram separadas, porque ali elas iriam viver. Como o Covid, né? Hoje a lepra, a gente poderia comparar a lepra hoje com o Covid. Lá no começo, lembre-se lá de 2019, quando alguém dava um espirrinho perto da gente, misericórdia, sai. A gente já devagarinho ia se afastando dessa pessoa, e a própria pessoa já se sentia mal. Meu Deus, será que é Covid? E agora? Vou me isolar, né? Eu trabalho numa sala de certa forma pequena, com 30 pessoas dentro. Quando alguém dava um espirro naquela época, a gente já, tchau, vai com Deus, né? Fica isolada, vai no posto, faz o teste, né? E a pessoa que tinha aquilo já espirrava, entre aspas, né? Já espirrava e já começava a chorar. Meu Deus, eu vou morrer. Covid, não tem cura, não tem vacina, não tem nada. O que acontece? Era uma maldição. Naquele tempo, muitas pessoas, e até cristãos, deu fim do mundo, acabou a treva, né? Todo mundo achava que a vida ia acabar com o Covid. Graças a Deus, o Senhor deu graça e foi criada a vacina. E hoje o Covid não passa de uma gripe um pouquinho mais forte, né? Tá amenizado o problema. Mas a lepra tinha essa conotação de uma maldição, de uma praga, para exterminar a vida de uma pessoa. E já está triste até aqui, mas a coisa fica mais complicada para o leproso ainda. Bom, os leprosos eram chamados a viver fora da cidade. Mas como eles conviviam quando eles precisavam comprar alguma coisa? Como é que era a vida deles? A Bíblia diz que eles tinham permissão de se aproximar no máximo até 2 metros de uma pessoa. Então, eu estou mais de 2 metros já, né? Bom, mas eles não podiam chegar bem perto das pessoas, porque eles acreditavam que um simples toque contaminava. Então, o leproso não podia se aproximar de ninguém. Dependendo da direção do vento, os leprosos tinham que ficar a 45 metros das pessoas. Imagina, uma vida condenada a viver distante das pessoas. Uma vida condenada a viver isolado. Uma vida onde, quantos, não vou dizer vaidosos, mas quantos de nós aqui, hoje para vir para o culto, eu tomei banho, não sei porquê, porque eu já estou todo suado aqui, né? Mas enfim, todos nós nos preparamos, tomamos um banho,
botamos um perfuminho, né? Nos ajeitamos. A gente gosta de, não que sejamos vaidosos, alguns são, mas nós gostamos de estar asseados, né? Limpos, né? Enfim, os leprosos não podiam fazer isso. Eles não podiam tomar um banho, eles não podiam se tratar. Eles passavam a vida toda enrolados, atados, rasgados, escabelados, e ainda com essa maldição. Quando eles se aproximavam da cidade, como saber se alguém era leproso? Vinha alguém, né? Sujo, maltrapilho, rasgado, né? Com todo o rosto tapado, e essa pessoa ia se aproximando, e quem estava por perto já ficava: meu Deus, será que é um leproso? E a Bíblia diz que ao se aproximar, eles deveriam colocar a mão na boca e gritar: impuro, impuro. Vejam que tristeza. Além de tudo isso que eu falei para vocês, eles, todas as vezes que se aproximavam das pessoas, um leproso deveria gritar: eu sou impuro. E assim todo mundo, percebendo, reconhecendo o leproso, quem sabe dava 1, 2 ou mais passos para trás. Era uma vida condenada ao isolamento, né? Era uma vida condenada à marginalidade, não no sentido do crime, mas marginalidade, porque eles viviam às margens da sociedade. Eles eram separados de todos, eles não podiam conviver, né? A gente que é pai, a gente que gosta de estar reunido com as pessoas, com os amigos, com os irmãos, né? Hoje de manhã eu estava lá no culto da Sara Cavalhada, e o culto começa às 10 e acaba 11h30, 15 para meio-dia, quando o pastor Jonas se empolga, né? E a gente fechou a igreja 13h. Por quê? Porque a gente fica conversando. É muito bom estar reunido com os irmãos. E imagina uma pessoa dessas, que gosta de conviver, que gosta de estar com as pessoas, é condenada a viver agora às margens, e não pode se aproximar mais do seu familiar, não pode chegar mais perto do marido, não pode chegar mais perto da esposa, não pode chegar mais perto dos filhos, não pode mais chegar perto dos amigos. Essa pessoa está condenada a viver às margens da cidade. Essa é a situação. Por mais que eu tenha batido bastante nessa tecla, eu só estou falando bastante disso para a gente entender a posição desse leproso. Esse homem então, que foi condenado, esse homem que teve uma sentença de morte sobre a sua vida, além de tudo isso, né, tem mais uma coisa agravante. Como era uma doença onde essa mancha ia aumentando e não se tinha a asepsia, o cuidado correto, adequado naquela época, essas manchas, elas iam aumentando até que ia apodrecendo. E à medida que ia apodrecendo, entrando em estado de putrefação, eles perdiam alguns pedaços, os dedos, as mãos, partes do seu corpo, eles iam perdendo. Então eles eram sujos, maltrapilhos, escabelados, condenados à marginalidade e ainda aleijados, porque perdiam parte do seu corpo, né? Então essa é a situação desse leproso, né? E é por isso, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu leio a Bíblia, e eu quero gerar isso no coração dos meus discípulos, daquelas pessoas que estão próximas de mim aqui na Sara Restinga, sempre há algo mais naquilo que a gente lê da Bíblia. Quando a gente lê com os olhos naturais, a gente vê um texto, né? Como quem gosta de crônicas vai encontrar crônicas para ler, quem gosta de romance vai encontrar romance na Bíblia, de aventura vai encontrar aventura. Mas a Bíblia não é simplesmente um livro. A Bíblia é um livro que contém uma revelação, e nessa história há uma revelação, há algo especial que o Senhor quer mostrar para cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus, falei para vocês, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus está no monte pregando sobre a constituição do reino de Deus. Jesus está ensinando aquelas pessoas que largaram tudo e começaram a seguir Ele. Muitas pessoas ouviram Jesus, viram e ouviram Jesus passando pelas ruas da cidade, curando, tocando, operando. As palavras de Jesus tocando o coração das pessoas. Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, vem ser pescador de homens. João 2, Jesus nas bodas de Caná transformou a água em Caná da Galileia, né? Jesus transformou a água em vinho, e a fama de Jesus ia se espalhando. E à medida que as pessoas ouviam falar de Jesus, elas se aproximavam dele, e ao se aproximar dele, elas se encantavam, elas se apaixonavam ainda mais por ele, e começavam a seguir Jesus. No monte, no vale, no mar, aonde ele fosse, uma multidão
começou a seguir Jesus. E agora no capítulo 5, ele sobe o monte, e lá em cima ele começa a pregar para uma multidão. Só que um homem foi tocado, um homem ouviu a mensagem de Jesus, um homem viu, quem sabe, muitos milagres acontecer, ou quem sabe, me dou o direito de conjecturar aqui, né? De sonhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a palavra com vocês. Quem sabe ele não viu nada, mas como ele ficava às margens da cidade, as pessoas passavam por ele e contavam: tu viu? Tinha um cego chamado Bartimeu, ele saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus curou o cara. O cego está vendo, o surdo está ouvindo, o mudo está falando, o cara chegou arrastando a perna e agora está caminhando. A filha do Jairo estava morta e ela levantou. Para outra ele disse: Talita cumi, e ela saiu da cova e viveu. E o leproso, ouvindo tudo aquilo, quem sabe pensou no seu coração, bateu no seu coração: meu Deus, se tantas pessoas foram curadas, quem sabe eu também posso ser curado. Se Jesus curou o cego, se Jesus curou o coxo, se Jesus curou o mudo, se o mudo falou, o surdo ouviu, o cego viu, o coxo andou, quem sabe eu, leproso, também posso ser curado. E ali na sua casa, no seu leprosário, no lugar onde ele estava, quem sabe ele pensou: mas será que eu sou digno dessa cura? Será que eu posso ser curado? Será que um homem como eu, que perdeu a sua vida, que está devagarinho perdendo a sua vida, quem sabe ele era um homem bem vestido na época, né? Quem sabe ele tinha boas vestes, ele estava bem trajado, arrumado, barbeado. Mas ao perceberem a lepra, o sacerdote disse: agora tu é impuro. Rasgou as vestes dele, escabelou ele e mandou ele para fora da cidade: fica lá e não volta mais. Ele foi condenado à marginalidade, ele foi condenado a nunca mais voltar para a sua vida normal. E agora ele está recebendo no seu coração uma oportunidade. Será que a minha vida pode mudar? Será que agora é a minha chance? Será que agora é a minha oportunidade? Quantos de nós, né, não tem na sua vida porta se abrindo, né? A gente tem um casal muito querido que nós falamos sobre portas se abrindo esses dias, né? Muitas portas se abrem na nossa vida, muitas portas se abrem, e a gente diante de algumas portas fica: vou ou não vou? Será que é para mim essa porta? Será que eu mereço? É essa a porta certa? E a gente titubia, né? A gente fica oscilando e pensando. Esse leproso, ele estava titubeante, ele estava pensando. E fica claro, primeiro, o motivo: Jesus lá no monte. Volta comigo em João 8 lá, em Mateus 8, desculpa. Vamos ler de novo o versículo 1. Só o versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se dele. Uma multidão subiu com Jesus. Jesus subiu, uma multidão subiu com ele. Jesus desceu e uma multidão desceu com ele. Quando Jesus subiu, muitas pessoas subiram, mas o leproso não podia subir. Ele tinha que ficar distante. Ele não podia estar perto das pessoas. E quem sabe esse leproso saiu empolgado da sua casa, né? Mais uma conjectura aqui minha. Mas quem sabe ele saiu empolgado da sua casa: é hoje, eu vou ser curado. Agora chegou a minha vez. Hoje eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Ele achou: é agora. Mas quando chegou lá, viu a multidão e se lembrou da lei: eu não posso subir. Meu Deus, ele está lá em cima, eu estou aqui. A lei diz que eu não posso subir, e agora o que eu faço? E ele ficou no pé do monte. Vários empecilhos surgiram: a multidão, a lei, quem sabe as suas vestes, enfim, uma série de coisas, como acontece na nossa vida. Quem de nós um dia não vem empolgado para um culto? Meu Deus, é hoje que a bênção vem. Mas, né, ou quem de nós não se acordou um dia pensando: hoje é domingo, hoje eu vou no culto, né? Uma particularidade nossa aqui, já na Sara Restinga, né? Eu respondo as mensagens lá no Instagram e no Facebook. Eu que respondo ali, né? Eu sou o que fica nas respostas ali. E graças a Deus muitas pessoas têm nos procurado nas redes sociais. E muitos dizem: nesse domingo pode esperar, eu vou estar lá, eu vou sem falta, com certeza. Era o que eu precisava, uma igreja perto da minha casa. Não, agora eu vou, né?
e acabam não vindo. Por quê? Isso não quero julgar e condenar ninguém, mas o que acontece? Na hora a porta se abre e a gente diz, eu vou. Mas aí, como o leproso, como aconteceu com o leproso, aparece uma dificuldade, aparece uma adversidade, surge uma situação, surge um contratempo, uma outra porta se abre e a gente fica ali titubeante e a gente não sabe o que fazer e quem sabe retrocede e desiste. O caso desse leproso era muito mais complicado, mas mesmo assim ele não desistiu. E aqui eu quero te dar uma dica para que tu vença toda e qualquer dificuldade na tua vida. A primeira dica para nós sermos bem-sucedidos em qualquer área, seja espiritual, seja natural, para te vencer na tua vida, na tua caminhada familiar, profissional, na tua carreira, enfim, em qualquer área da tua vida, só vence aquele que persevera. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: só vence aquele que não desiste. Só vence aquele que não desiste. Há um versículo lá em Apocalipse que Jesus diz assim: ao vencedor eu darei a coroa. E quem é o vencedor? É aquele que não desiste, porque é perseverando, né? Insiste, não persiste, insiste, não desiste, persiste. Esse é o caminho da vitória e da conquista. E esse leproso então, mesmo com todas essas dificuldades, ele cravou: é só até aqui que eu posso chegar. Quem sabe, hein, Clarice, tu que é projetista, será que esse leproso tinha uma trena no seu bolso? Uma cordinha com 2 ou 45 metros e ficava medindo: bom, até aqui eu posso, até aqui eu posso chegar. Se é até aqui que eu posso chegar, é aqui que eu vou ficar. Mas uma hora ele vai passar e eu vou falar com ele. Ele estava pronto, hein, Luan? Será que ele tinha uma trena? Como é que ele calculava os 2 metros, Luan? Tu, engenheiro do jeito que é, engenhoso do jeito que é, já ia bolar um jeito, né, Luan? Enfim, né? Ele sabia mais ou menos o espaço, até onde ele podia chegar. E ali ele ficou preparado, até que Jesus desceu do monte e veio ao seu encontro. E essa, gente, é a situação mais linda da Bíblia. É a coisa estranha de falar, né? É a coisa mais maravilhosa da palavra do Senhor. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho desejo de conquistar muitas coisas na minha vida, mas tem coisas que eu não tenho como chegar lá. Tem coisas que humanamente é impossível. Tem montes que eu quero subir na minha vida que eu não vou conseguir sozinho. Mas nos lugares onde eu não consigo chegar, Jesus desce e vem ao meu encontro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, gente. Aleluia, aleluia. Isso é um motivo de alegria para todos nós. Para todos nós. Essa é a graça. Esse é o mistério da fé. Nós não tínhamos lugar no céu. A Bíblia diz em Efésios 2 que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela nossa conduta, pelo fruto do nosso pecado, o nosso caminho era o andar de baixo. Mas a Bíblia diz que nós, que não poderíamos subir o monte, Ele desceu do monte e veio ao nosso encontro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Não fui eu que fui até Deus, foi Ele que veio ao meu encontro. Eu só posso dizer que amo a Deus porque Ele me amou primeiro. João 15,6, sem Ele nada eu posso fazer. Eu não tenho força para subir o monte. O mundo diz que eu não posso subir o monte. Muitas pessoas não acreditam que eu possa subir o monte, mas mesmo assim Jesus desce e vem ao meu encontro e diz: vem comigo, e eu vou com Ele e venço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, pode ser que tu olhe para a tua vida e te sinta como esse leproso, vendo algumas coisas da tua vida se esvaírem. Quem sabe tu esteja perdendo algumas coisas, passando por algumas situações que era melhor na tua vida no passado, mas hoje já não está como tu imagina, né? E tu esteja te sentindo um pouquinho como esse leproso. Eu não tenho lepra não, Luiz, tá tudo bem, né? Não, mas eu estou falando espiritualmente, emocionalmente. Quem sabe tu fica pensando: eu era feliz antes, a minha vida era legal no passado. Que tempo bom era aquele, né? Lembra com nostalgia de algumas coisas da vida, né? E acha que certas coisas não voltam mais. Gente, Jesus está descendo do monte para restaurar a vida de cada um de nós. Aleluia. Sabe aquelas coisas que tu perdeu?
Sabe aquelas coisas que tu chora e sofre hoje porque não tem mais contigo? Jesus vai restituí-las. Ele está descendo do monte para colocar em prática tudo o que está escrito nesse livro. No capítulo 5, 6 e 7 ele ensinou. No capítulo 8 ele começa a colocar em prática. Ele desce do monte curando um leproso, e ele está vindo aqui nessa noite tocar na vida de cada um de nós. O mesmo Jesus que mudou a vida desse leproso é o Jesus que está descendo aqui nessa noite, disposto a mudar a vida de cada um de nós. Aleluia. Mas eu quero ser ousado nessa noite de dizer o seguinte: por mais que eu tenha falado de toda essa situação do leproso, e vocês, quem sabe eu, né, quando estudei isso, poxa, é difícil, né? Que situação difícil. O mais difícil não era o físico, o mais difícil era o emocional. E o emocional desse leproso estava tão abalado que ele não se achava de certa forma digno de ser curado. Olha o que diz o versículo 2: e eis que um leproso, aproximando-se, o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiser, tu podes me curar. Tá, mas onde é que está a dúvida e o questionamento aqui? Onde é que está a insegurança? No meu entendimento, na minha forma de ler a palavra, quando ele pergunta: Senhor, se tu quiser, tu pode. Se ele está falando isso, se tu quiser, é porque ele está questionando. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de pessoas que chegaram perto de Deus com muito mais expectativa. Não é mais expectativa, mas com muito mais certeza e convicção de que aquela era a hora. A mulher com fluxo hemorrágico, por exemplo, Marcos capítulo 5, ela vai se arrastando e toca nas vestes de Jesus, mesmo sem falar com ele. Ela toca nas suas vestes dizendo: eu sei que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E a situação dela era bem parecida com a do leproso, porque ela tinha uma hemorragia há muitos anos, mais de 10 anos sangrando, e então ela com certeza estava numa situação bem parecida com a desse leproso, mas ela insistiu, e ela sabia que se tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Jesus dizia: a tua fé te salvou, porque as pessoas, 99% das pessoas que foram curadas por Jesus, elas chegaram com tanta fé que moveu o poder sobrenatural de Jesus para curá-las. Eu sempre digo isso aqui, né? Que o milagre é a consequência da nossa posição de fé. Quando a gente se posiciona com fé, Jesus age em nosso favor. E esse leproso, ele, apesar de estar enfrentando todas essas questões que eu estou falando para vocês, e está ali esperando Jesus ao pé do monte, havia no fundo do seu coração, quem sabe, um questionamento: eu sei que ele pode curar, mas será que ele quer me curar? Será que ele curaria um leproso como eu? Será que ele curaria uma pessoa fedida como eu? Será que ele curaria uma pessoa escabelada como eu? Uma pessoa suja como eu? Será que ele curaria uma pessoa que veio gritando de longe: impuro, 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 eu sou impuro? Uma pessoa que vem gritando e reconhecendo os seus pecados. A Bíblia conta a história de um cego chamado Bartimeu, né? Que sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu grita, exclama a sua fé, ele clama por socorro para Jesus. Mas esse leproso gritava a sua sujeira, a sua impureza. Ele gritava: eu sou impuro. E de tanto gritar, uma vez eu ouvi uma historinha. Uma história não, dizem que é verdade essa história. Um rapaz tinha muita dificuldade de passar nas provas, porque ele dizia assim: eu sou muito ruim em matemática. Eu sou muito ruim em matemática. Português eu vou bem, nas humanas eu vou muito bem, mas chega nas exatas eu não vou bem. E ele nem fazia as provas. Quando botava as provas de matemática, ele já largava a caneta e desistia. Um dia, um professor se aproximou dele e: tá, mas o que acontece? Não, eu sou ruim, eu nem faço. Por que tu nem faz a prova? Porque eu não sei. Exatas não é para mim, eu sou das humanas. E o professor: tá, mas como assim? E aí o professor teve a paciência de começar a ensinar esse rapaz, e ele foi aprendendo e foi começando a lidar. E aí o professor perguntou: tá, mas da onde veio essa questão de tu dizer que tu não é bom na matemática? E aí o jovem contou uma história de quando ele era criança. Um dia ele estava no ônibus com a mãe dele,
E a mãe dele saía todo dia de manhã cedo com a bolsa dela do trabalho, mais a lancheirinha da criança, mais a lancheirinha da merenda dela. Enfim, quem não é pai, já não foi pai e mãe, de sair cheio de coisa de casa de manhã cedo. A minha filha Carol não está aqui hoje, mas quando ela era pequenininha, tinha uma época que a gente levava ela para a creche de manhã cedo. E eu que levava para a creche de manhã. Simone buscava e eu levava. Eu já chegava no trabalho 9 horas cansado, porque eu tinha que ir caminhando com ela até a creche, levava a mochila dela, a minha bolsa, enfim, era uma rotina cansativa, né? O Joãozinho, cadê o Joãozinho? Meu filho João? Ali. Eu levava o João na cacunda, né? Passava a minha camisa todo dia para ir para o trabalho, chegava todo amassado porque eu levava o João na cacunda. Enfim, a gente passa por essas coisas ao longo da vida. E a mãe levando o filho cheio de mochila, cheio de bolsa, num ônibus cheio ainda, segurando aqui, e o menino fazendo os temas no banco sentado. E ele: mãe, me ajuda, me explica. E ela explicava, e ele errava. E ela: tu errou de novo, fulano. Mas assim, mas tu não tem jeito, mas tu é burro, hein? Tu não sabe nada de matemática, tu nunca aprende as coisas que eu falo, tu não dá certo, matemática não é para ti. E de criança, desde jovem, ele ficou ouvindo a mãe dele dizer que ele não era bom para matemática. E aquilo criou um bloqueio mental para ele. E chegou um tempo que ele começou a acreditar nessa, com toda, né? Eu não estou querendo falar mal dessa mãe, mas às vezes, quem nunca falou algo sem pensar, quem nunca lançou uma palavra sem medir, né? Sem pesar o que está dizendo. E essa mãe não pensou, estava cansada, estressada, tinha os seus motivos, quem sabe, para falar isso. Mas ela lançou uma maldição sobre o seu filho. E a maldição encontrou pouso na mente e no coração dessa criança. E ele se criou sabendo isso: eu sou burro, eu não tenho jeito para matemática, não vai dar certo, matemática não é para mim. E ele se criou com esse paradigma, com essa, como a gente fala, com essa crença limitante na sua cabeça. Eu não sou bom para matemática. A minha mãe disse que desde criança para mim que eu não sou bom em matemática. E chegou um ponto que ele nem fazia mais as provas. E quem sabe esse leproso, de tanto gritar que era impuro, ele acabou acreditando que a vida dele não tinha mais saída, que a vida dele não tinha mais jeito, que não havia solução para ele. E é por isso que ele chega titubeando. E agora eu quero transferir para cada um de nós. E quem sabe alguns de nós, por ouvirem de pessoas que a nossa vida não tem jeito: ah, tu é mãe solteira? Ah, não, a minha mãe conta isso, né? Eu fui sair para a rua, eu fui brincar de noite na rua, quando eu tinha 18 anos, porque a minha mãe me trancou dentro de casa até os 18 anos. Sabe por quê? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. E quando meu pai faleceu, ela estava no enterro. Eu não fui no enterro, mas ela estava lá no enterro. E os parentes, os familiares, enfim, essa multidão que sempre que você lê multidão na Bíblia é coisa ruim. E essa multidão chegou, essas pessoas chegaram perto da minha mãe. A minha mãe só ouviu, nem falaram com ela direto, mas disseram: o que vai ser desses negrinhos, hein? O que vai ser do Eduardo e da Adriana? O que vai ser desses 2 negrinhos? Ela não vai conseguir criar eles. Agora que o Paulo morreu, essas crianças aí, ó, não tem jeito. Essa frase gerou uma revolta na minha mãe. E ela aprendeu, ela batia, ela era muito enérgica conosco, porque ela queria que a gente fosse alguém na vida. Hoje eu sempre abraço ela e digo: mãe, deu certo, tu conseguiu, eu sou alguém na vida, mãe. Mas ela nos criou com isso. Muitas vezes, sempre que alguém diz alguma coisa pra gente, isso bate. E quantas vezes alguém, quem sabe, te disse alguma coisa, te amaldiçoou com palavras e te disse: tu não presta, né? Não tem jeito, né? E até, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente mesmo diz isso a nosso respeito: ah, eu não tenho jeito, eu nunca vou dirigir. Na autoescola eu fiz 4 vezes, 3 vezes eu rodei, né? Na terceira não tem jeito, vou andar sempre de carona com o Jojo, não tem jeito, não vou dirigir. E chegava lá na baliza e errava, nem saía. Às vezes eu ficava me preparando, pagava aquelas aulas, né, que eram carinhas, né? E entrava na baliza, 30 segundos, 1 minuto, errava. Meu Deus, me preparei 1 mês para em 30 segundos ser reprovado. Eu saía arrasado da prova, né? E de tanto passar por isso, eu já estava quase acreditando que dirigir não era para mim. E assim, às vezes, a gente vai vivendo situações na nossa vida, né? Situações vão ocorrendo, dificuldades vão ocorrendo na nossa vida, que a gente acaba acreditando na maldição. A gente acaba acreditando que não vai ser feliz. A gente acaba acreditando que não vai ter uma família abençoada.
né? A gente acaba acreditando coisas que o mundo diz, que o casamento é uma instituição falida, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Que felicidade não existe, e assim outras coisas tantas que a gente pode escutar, que dinheiro é maldição, né? Que ser rico é coisa, enfim, uma série de coisas a gente vai ouvindo, né? Quantas coisas tu não ouviu que vão contra os teus sonhos, e de tanto ouvir tu acaba acreditando. Quem sabe a situação desse leproso é essa: ele está ouvindo tanta coisa que acabou acreditando. De tanto gritar impuro, ele acaba aceitando. E por tanto ouvir isso e já acabar se considerando isso, ele está ali ao pé do monte sem encontrar forças para subir. Ele está ali cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, esperando Jesus descer, mas sem a certeza de que pode ser curado, porque ele se considera uma pessoa impura. Ele não se considera, quem sabe, uma pessoa digna de receber o toque e o agir de Deus. Aleluia. Mesmo que tu te ache incapaz, querido, aquele que é capaz está descendo hoje do monte e vai te tocar em nome de Jesus. Jesus está vindo aqui nesse lugar com seu Espírito Santo para acabar com toda a crença limitante. Quem disse que tu não pode? Quem disse que tu não é capaz? Quem disse que tu não pode ser feliz? Quem disse que tu não pode ter uma família abençoada? Quem disse que tu não pode ter um bom emprego? Quem disse que tu não pode ganhar um bom salário? Quem disse que tu não pode crescer? Quem disse que tu não pode adquirir as coisas que tu sonham? Quem disse que tu não pode vencer? Ah, pastor, ah, líder, ah, missionário, o fulano disse, o Beltrano disse. Aleluia, somente um tem todo o poder. Jesus disse em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essas pessoas que te amaldiçoam, elas são amaldiçoadas. Essas pessoas que falam maldade a teu respeito, elas estão falando daquilo que viveram, elas estão simplesmente externando aquilo que está dentro delas. Então não aceita a maldade de fora, porque dentro de ti, Jesus está querendo habitar com toda a bondade, com todo o seu amor, com toda a sua presença gloriosa, e Ele está descendo do monte para mudar a tua realidade, para mudar a tua vida e acabar com a lepra, acabar com a praga, acabar com a maldição, em nome de Jesus. Amém? Quando Jesus desce no monte, o leproso se aproxima. Sabe por que eu digo que maldição, que multidão é sempre coisa ruim? Porque a Bíblia está falando das duas coisas. Uma multidão está descendo, e dessa multidão, somente um vai para perto. A Bíblia não fala de mais ninguém. Quantas pessoas será que fazem parte dessa multidão, né? 100, 200, 300, 1000, 2000, né? Pedro pegou uma vez e 5.000 pessoas se converteram. Então vamos deixar por essa contagem de Pedro. Quem sabe 5.000 pessoas estão ali ao redor do monte ouvindo Jesus falar. E dessas 5.000 pessoas, somente um se aproxima. O que a multidão está fazendo? Questionando. Tu viu? Ele falou isso. Será que é assim mesmo? Né? Quantas às vezes saem do culto assim? O líder, o missionário pregou sobre isso hoje, mas será que é bem assim? Não, eu acho que não. Eu não acredito, não é verdade. Porque o outro falou isso. Naquela outra religião lá eles falam assim. E aí saíram todos questionando, duvidando, né? Debatendo sobre outras tantas coisas. E todo mundo foi deixando Jesus de lado. Eles ouviram Jesus falar. Quem sabe eles comeram do pão que Jesus multiplicou. Eles comeram dos peixes que Ele multiplicou ali. E agora de buchinho cheio, volta cada um para sua casa e largam Ele de mão. Mas tem um leproso que ainda quer mais. Tem um leproso que ainda precisa. Tem um homem que se desafia a se aproximar de Jesus. Tem um homem que persiste. Tem um homem que não desiste. Ele participou do culto, ele veio na campanha, todo mundo foi embora, mas ele queria mais. E é por isso que a Bíblia destaca esse leproso. O impuro insistiu. O doente continuou com sede. Aquele que mais precisava foi o que mais buscou. E assim, se nós nos achegarmos dessa forma diante do Senhor, a Bíblia diz que esse leproso, ele se aproxima de Jesus e o adora. Aí, se a gente não tem tanto conhecimento, a gente pensa assim: poxa, ele adora, que música será que ele cantou, né? E a gente vai relacionar a adoração com a música. Mas se a gente for estudar o original da Bíblia, essa palavra adoração, esse verbo adorou aqui, lá no original, no grego, é proskínio. A palavra proskínio significa reverenciar, se prostrar, até beijar a mão,
Sabe aquela reverência que se faz? Então ele não está cantando uma música, né? Aí tu pode pensar, puxa, eu sou desafinado, e agora? Eu vou correr Jesus de perto de mim, lá na cavalhada. Um dia ela vai vir aqui, né? A Thaís, uma irmã muito querida, amada, abençoada, grande líder do Arena, mas desafinada. E ela insiste, Luiz, eu quero cantar contigo. Calma, né? Enfim, né? Que bom que não precisa cantar. Não é uma questão de vocalidade, de tom, de afinação. É uma questão de reverência, de postura. Esse homem leproso, impuro, doente, perdendo os pedaços da sua vida, encontra esperança. E ao ver a porta, a Bíblia diz que Jesus é a porta. Então uma porta se abre à sua vida. E ele, quando vê Jesus descendo do monte, ele se curva, ele se rende, ele se prostra e adora Jesus, dizendo, mesmo com dúvidas, ele se prostra dizendo, Jesus, se tu quiser, tu pode me curar. Quem sabe tu diga aí, Jesus, que eu não mereço, mas eu sei que se tu quiser, tu pode me curar. Sabe, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque Ele conhece o nosso exterior e conhece o nosso interior. Jesus olhou por fora, um homem fedido e sujo, mas olhou por dentro, um homem com a sua baixa autoestima, com a sua autoestima baixa. Ele vê um homem dizendo, se tu quiser, tu pode me curar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha o que Jesus diz para ele. Sim, leia a sequência ali comigo. Versículo 3. Jesus, estendendo a mão, diz, eu quero sim, seja curado. E imediatamente aquele homem é curado. Olha para quem está do teu lado e diz assim, para esse irmão abençoado aí, Jesus quer te curar nessa noite. Aleluia, Jesus, bota a mão no teu coração e diz assim, Jesus, eu sei que tu quer me curar nessa noite. Se tu precisa de cura, coloca a mão no teu coração aí. Se tu quer ser curado por Jesus nessa noite, coloca a mão no teu coração e diz agora, Jesus, eu sei, tu pode me curar. Eu sei, tu quer e tu pode, tu vai me curar. Só um pode dizer que querer é poder. A gente fala muitas vezes querer é poder. Para nós não é verdade isso, porque só um tem o poder de querer e fazer. Só Jesus, só a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Ele disse, eu quero, seja curado. E imediatamente aquele homem foi curado da lepra. E assim hoje tu vai sair curado daqui, em nome de Jesus, porque o Senhor quer te curar. Aleluia, glória a Deus. Seja curado, seja limpo, seja qual for a tua dor, a tua enfermidade, de uma simples gripezinha a uma situação mais complicada como a lepra, seja qual for o teu problema, questão judicial, emocional, espiritual, seja o que for, o Senhor pode fazer, o Senhor pode resolver. Mas Luiz, eu me sinto incapaz como esse leproso, eu não posso subir o monte, eu te vejo aí no altar falando, eu não sou digno de estar aqui. Muitas pessoas às vezes fazem isso. Meu pastor, né? Eu sempre falo dele porque ele é uma referência para mim. Nosso pastor Jonas, ele é um homem de Deus, um homem de oração, um homem que é um exemplo para mim, né? E então nós estamos vivendo um tempo como igreja, e isso serve tanto para a Cavalhada quanto para a Restinga, um tempo de crescimento. A nossa igreja da Cavalhada, ela tem crescido bastante. E a pastora falou algo que tocou muito no meu coração hoje. Ela disse que a Cavalhada cresceu tanto que frutificou na Restinga. A Restinga é fruto do que está acontecendo na Cavalhada. E aqui nós vamos crescer também. E quem sabe estaremos abrindo em outros lugares, porque essa unção de crescimento está sobre nós. Então tem acontecido na vida do nosso pastor coisas sobrenaturais, curas, milagres, enfim. Ele está bem doido, como ele disse. Estou falando porque ele mesmo diz isso, né? Ele está bem doido, ele está apavorado com as coisas que estão acontecendo na vida dele. E a gente escuta essas histórias e às vezes diz assim, isso é para ele, isso aí é para o pastor, não, isso aí é para aquele homem ali que está cheio do Espírito Santo. Queridos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é tudo nosso. Tudo que Deus fez, o poder, a unção que verteu naquela cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, é tudo direito nosso. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Quem sabe tu não tem a dimensão, quem sabe hoje a gente não consiga imaginar, dimensionar tudo que Ele tem preparado. Mas aí entra a dica do missionário, confia, só confia e vai vindo. Terça e domingo, e as coisas vão começar a acontecer na tua vida em nome de Jesus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então esse leproso, ele se prostra, ele adora o Senhor Jesus,
e Jesus o cura. Jesus então é, digamos que constrangido. Se a gente for ler lá, só anota para ler em casa, Marcos 1,41, está falando do mesmo texto. E a Bíblia diz lá em Marcos que quando esse homem se prostra e adora o Senhor, Jesus, movido por profunda compaixão. Estou vendo alguns irmãos abrir, vamos abrir todos lá em Marcos. Vai, Mateus, Marcos, um evangelho para frente. Marcos 1,41. Aproveitar essa pausa para tomar uma aguinha. Marcos 1,41. Aleluia. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Isso, Marcos 1,41. É a mesma história. E Jesus, profundamente compadecido, em algumas traduções vai estar movido por profunda compaixão, estendeu a mão e tocou nele. O que é profundamente compadecido ou movido por profunda compaixão? A Bíblia diz que compaixão é bem... A Bíblia não, né? Procurar no dicionário. Compaixão e empatia são palavras bem parecidas. Jesus se compadeceu. Jesus sentiu a dor daquele leproso. O sofrimento daquele homem bateu em Jesus. E Jesus, movido por esse sentimento, sentindo a dor do próximo, Jesus é movido então a curar esse homem. Eu tenho dito isso, né? Tem situações que nos fazem irresistíveis ao poder de Deus. O Salmo 51, versículo 17 diz assim: com certeza, Deus, tu não rejeitarás um coração contrito e quebrantado. Todas as vezes que nós nos rendemos humildemente diante do Senhor, Ele desce o monte, vem ao nosso encontro, se compadece do nosso sofrimento e nos cura. Amém? Não adianta chegar assim: pô, Senhor, tu sabes, Deus, tu conhece o meu coração, tu sabe que eu sou um cara bom, tu sabe, Senhor, que eu sou dizimista na casa do Senhor, tu sabe, Deus, que semana passada eu dei 5 centavos para o mendigo na sinaleira, eu sou um cara bom. Jesus, eu passei por uma pessoa necessitada na esquina e eu disse: Deus te abençoe, então eu sou uma pessoa boa, com certeza tu vais agir na minha vida. Está amarrado, está completamente errado. Toda a Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus humilha. Nunca chegue exaltado na presença do Senhor. Aquelas pessoas que se exaltam, Deus derruba, cai do cavalo, né? Aí vamos entrar: Paulo caiu do cavalo ou não caiu do cavalo, Jojo? Olha, enfim, aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha, Deus exalta. O leproso ao pé do monte, se achando incapaz, se achando sem condições, ele se compadece e humildemente diz: Deus, eu sei que se tu quiser tu pode me curar. E Jesus vê um homem doente por fora e vê um homem com a sua autoestima baixa, então ele diz: com certeza eu quero te curar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, e todos é todos. Eu não vim para que todos menos os leprosos tenham vida. Eu não vim para que todos menos os fulanos e os beltranos tenham. Não, eu vim para que todos tenham vida. E nesse todos, o leproso estava incluído. E aí Jesus, quem sabe, olha ele bem nos olhos e diz: eu quero, fica limpo agora. E imediatamente ele foi curado. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós cremos num Deus que sara. A palavra de Deus, grava isso que eu vou te dizer. A palavra de Deus tem contextos, e sempre tem um contexto histórico e um contexto profético. O contexto histórico é o seguinte: isso aqui não é lenda. Isso que a gente está lendo e estudando aqui agora não é uma lenda, não é a história da carochinha. É verdade. Isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E essa história aconteceu, né? Eu gosto muito de ver filmes baseados em fatos reais. Isso aqui está baseado, isso aqui é um fato real, realmente aconteceu. Mas também tem um contexto profético, porque o mesmo poder que foi emanado do Senhor nesse dia está sendo liberado hoje sobre as nossas vidas. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e sempre. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Passarão os céus e a terra, e a sua palavra jamais passará. Então essa palavra que se cumpriu há mais de 2000 anos atrás continua viva até hoje. O leproso foi curado, e tu também, e nós também seremos curados. Estamos sendo curados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E eu vejo aqui uma preocupação. A Bíblia diz que Deus é zeloso de boas obras. O Senhor está preocupado com o corpo e também com o coração desse homem, porque Jesus cura o leproso, e o milagre e a história não para por aqui. Jesus cura o leproso e diz para ele: agora tu vai e te apresenta ao sacerdote e oferece a oferta que é propícia àqueles que são curados da lepra. Por que Jesus fez isso? Aí a gente pode pensar: Jesus fez isso para cumprir a lei. Tá certo, essa é uma boa resposta, mas eu gosto muito, como eu disse, de conjecturar, de ir além do que a simples letra está dizendo. A letra está nos apontando a lei. Levítico 13 fala disso. Quando eles ficavam aqueles 7 dias fora e voltavam, eles deveriam oferecer um sacrifício conforme a lei de Moisés indicava. Só que eu fui além no meu pensamento, na minha oração hoje pela manhã, me preparando para esse culto de hoje à noite. Quem disse para aquele homem que ele era um leproso e deveria ser afastado da sociedade? Lembra o que eu falei no começo? Já falei bastante, mais de meia hora aqui, né? Mas quando uma pessoa aparecia com seus pelinhos brancos e começava a sair uma manchinha no corpo dela, para onde a família levava esse homem? Para o sacerdote. E o sacerdote batia o martelo: leproso, sai. E o sacerdote então lançava, digamos que a maldição sobre a vida da pessoa. O sacerdote afastava a pessoa. O sacerdote, claro que era a sua função, mas o sacerdote mandava a pessoa embora. O sacerdote, segundo a lei, sentenciava a vida daquela pessoa. Dizia: a partir de hoje, tu não vive mais no nosso meio. A partir de hoje eu declaro, tu é impuro. A partir de hoje, tu não tem direito a tudo aquilo que os puros têm direito. Tu está afastado, sai daqui. E assim ele era afastado. Mas agora Jesus diz o que para ele? Vai lá e te apresenta ao sacerdote. Sabe o que isso representa? Restituição. Ele foi corrido por um homem e agora vai lá para esse mesmo homem mostrar o milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Deus é bom demais. Glória a Deus, glória a Deus. E quem sabe muitas pessoas, né? Tem uma música meio pentecostal que diz assim: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória é doce, tem sabor de mel, né? É a vingança gospel que a gente fala, né? Uma brincadeirinha. Mas enfim, quantas pessoas estão nos olhando, nos cuidando, né? Te converteu agora? Tá indo nessa igrejinha ali na Sara Nossa Terra? Acha que vai mudar alguma coisa? Espera para ver. Eu já fui lá. No começo é maravilhoso, mas depois tu vai ver o que vai acontecer contigo. E assim eles estão lá fora, só esperando as coisas darem errado na nossa vida, e dizer: viu? Eu te falei. Tá vendo? Eu já fui assim que nem tu. Agora eu tô assim, leproso. Né? Tem muitas pessoas doentes aguardando a nossa enfermidade. Tem muitas pessoas aí fora doentes, insatisfeitas com a sua enfermidade, querendo que a gente fique doente como elas, para a gente se juntar na lamúria, viu? Nada dá certo pra gente, viu? E vão criando-se leprosários. Cuida, querido, o grupo de amigos que tu tem andado. Essa é uma dica que, sinceramente, eu nem tinha pensado em falar isso quando preguei, mas quem sabe o Espírito Santo esteja me trazendo isso agora. Cuida do teu grupo de amigos, as pessoas que tu convive, as pessoas que têm andado contigo, porque quem sabe tu esteja no meio de um leprosário, no meio de gente impura, no meio de gente que só te coloca para baixo. Né? Não tem jeito, não vai dar certo. A nossa vida, viu? Nem adianta, nem vai, nem tenta, não vai dar certo, né? Quantos de nós aqui, o Luan trabalha com eletrotécnica, né? Começa um serviço, não, cara, nem vai, isso aí não tem jeito, né? Quando a gente começou a fazer a obra aqui, né? Quantas coisas a gente, meu Deus, tem que tirar tinha um mezanino aqui, gente, de fora a fora. Meu Deus, sai esse mezanino, não sai esse mezanino. Aí a gente começa a tirar, encontra dificuldade, e cai ferro em cima de um, e cai ferro em cima do outro. E que loucura, olha, vocês não sabem, vocês olham esse prédio assim, né? Vocês não sabem como foi o começo.
né? E quem sabe passou dentro de alguns de nós, não vai dar certo, não vai dar certo. Se a gente alimentasse isso, não teria dado certo. E eu não quero falar do poder da mente, mas de tanto a gente pensar e falar, aquilo que a gente vai falando e pensando vai se tornando uma verdade, um sofisma, né? Que é uma mentira com cara de verdade. A gente vai dizendo, eu não consigo, até que esse não consigo se torna uma verdade. E às vezes a gente vai compartilhando esse não consigo com outras pessoas que dizem, é verdade, tu não consegue. E assim nós vamos convivendo num ciclo de amigos, de pessoas que não conseguem. E assim a gente fica sonhando, tu não consegue, não tem jeito. E assim a gente não consegue. E aí esse grupo vai nos colocando cada vez mais para baixo. Sai agora em nome de Jesus. Olha bem para mim, eu não sei para quem eu estou falando isso, mas eu sei que eu preciso dizer isso nessa noite. Sai agora, larga esse círculo de amigos, larga essas pessoas que só te colocam para baixo. Tu não precisa conviver com essas pessoas que não acreditam no teu potencial. Tu não precisa conviver com essas pessoas que não confiam em ti. Tu não precisa conviver com essas pessoas que não acreditam no teu sucesso, que não acreditam que tu pode romper, que tu pode vencer. Tu não precisa conviver com essas pessoas que te consideram impura, que te consideram suja. Sai disso agora e vem para perto daquele que quer te curar. Vem para perto daquele que quer mudar a tua vida. Vem para perto daquele que vai restituir tudo que tu perdeu em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ele perdeu tudo. Esse homem foi lançado para fora, mas agora Jesus traz ele de volta e diz, retoma a tua vida, volta para o começo, agora restituído, abençoado, livre da doença, livre da enfermidade, livre da lepra, em nome de Jesus. Quem sabe ele chegou desconfiado, mas saiu curado. Os sacerdotes não tinham poder para curar a lepra, por isso amaldiçoaram ele, mas aquele que podia e queria tocou poderosamente na vida daquele homem e o restituiu a sua saúde, e a sua vida foi plenamente restaurada. Amém? Coloca a mão no seu coração agora e diz assim comigo: da mesma forma que esse leproso foi curado, eu posso nessa noite ser curado das minhas dores, das minhas aflições, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica de pé, querido, comigo em nome de Jesus, e nós vamos orar um pouquinho agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. E vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Sabe que eu trouxe a palavra do Senhor nessa noite, falando de muitas coisas. Falei de muitas coisas que estavam claras no texto e outras coisas que eu entendo com respeito a esse texto. E eu tenho certeza que algumas coisas bateram ao teu coração, tocaram em ti nessa noite. E esse é o propósito da palavra quando a gente prega: é mexer, é inquietar, é mover dentro de ti algo que quem sabe esteja parado e adormecido. O meu propósito aqui na Restinga é ativar a fé de todos nós, para que nos faça crer de forma sobrenatural naquilo que Deus pode e quer fazer na tua vida. Então, se tu precisa de cura nessa noite, eu quero te convidar a erguer as tuas mãos e dizer para o Senhor: Deus, eu sei que tu pode me curar. Eu sei que tu pode me curar. Quem sabe a tua questão não seja física como aquele desse leproso. Quem sabe aquilo que te assola não seja algo no teu corpo, nos teus membros, na tua saúde física, mas quem sabe seja algo emocional, algo espiritual. Quem sabe tu esteja abalado emocionalmente. Quem sabe tu esteja passando por um quadro de depressão, por um quadro de opressão. Quem sabe tu te sinta menos do que aquilo que Deus vê que tu é. Quem sabe as tuas emoções estejam abaladas. Quem sabe tu esteja passando por um quadro de aflição. Seja qual for o teu problema, seja qual for a situação, a questão que te traz à casa do Senhor nessa noite, Deus pode e quer te curar. Eu fecho os meus olhos e posso ver essa cena diante dos meus olhos.
o homem aflito pedindo cura, mas Jesus, com um sorriso no seu rosto, disse: com certeza eu quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem foi curado. Eu tomo posse da autoridade que o Senhor me revestiu nessa noite e digo: Jesus quer te curar, Ele quer te curar. Fique curado agora, seja curado em nome de Jesus. Eu profetizo a cura do Senhor sobre a tua vida, eu profetizo a restauração do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor está liberando os seus anjos, que os céus estão abertos sobre esse lugar, e os anjos do Senhor estão sendo enviados para colocar em ordem todas as coisas na tua vida. A tua vida hoje está entrando em ordem em nome de Jesus. O Senhor está ajustando, consertando, restaurando, restituindo. Eu vejo anjos com chave de fenda apertando parafusos, colocando as coisas no lugar, ajustando, consertando, restaurando, afirmando, aplumando. O Senhor nivelando as coisas. Algumas coisas na tua vida estavam tortas, mas hoje o Senhor coloca no plumo. Algumas coisas na tua vida estavam caídas, mas hoje o Senhor levanta. Algumas coisas na tua vida estavam se sobressaindo, mas o Senhor coloca no seu devido lugar. O Senhor está colocando todas as coisas em ordem. Mesmo que tu te sinta incapaz, mesmo que tu achava até hoje que não tinha condições de subir o monte e encontrar Jesus, Ele veio ao teu encontro. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, Ele desceu do trono e veio ao teu encontro. O Senhor, com seu Espírito Santo, veio com o seu fogo, veio com a sua presença, está com o seu poder, agindo, passeando nesse lugar e tocando na vida de cada um de nós. A tua vida hoje está sendo transformada. O Senhor está te tocando agora. Receba o toque do Senhor, receba o toque do Senhor, receba o toque do Senhor da tua vida e seja plenamente restaurado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora aponta em direção à tua casa. Pai, nós te pedimos, primeiro nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, por tudo que fizeste entre nós, pela cura, pela restauração, pela restituição. Que nós possamos carregar essa palavra por toda a vida dentro de nós, que não seja apenas uma noite, mas um momento histórico e profético na vida de cada um de nós. Nós estamos apontando para as nossas casas, profetizando, Senhor, que teremos no nosso lar uma semana abençoada. Vai adiante de nós, cuidando de todas as coisas. Cuida do nosso lar, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.